Seja muito bem-vindo. Meu nome é Milena Catarina. Eu sou engenheira civil e eu atuo nessa área há 5 anos. E nesse evento eu vou te mostrar como você pode ingressar na área dos projetos simplificados de prevenção contra incêndio e faturar no mínimo R$ 20.000, mesmo iniciando do zero. E aí você deve estar pensando, será que isso é possível? Será que isso é verdade? Será que é possível para mim, que já tentei atuar na área da engenharia e nem consegui? Será que é para mim, que nem sei direito o que é projeto de prevenção contra incêndio? E eu te digo que sim, que é completamente possível, porque eu passei por isso. Passei por toda essa transformação e inúmeros alunos meus também. Olha esse print aqui de quanto é que eu recebia no meu primeiro emprego em 2018, como recém-formada, para atuar em obra. O meu salário era apenas de R$ 1.000 por mês. E depois que eu conheci a área dos projetos de prevenção contra incêndio, eu descobri que eu poderia sim faturar em apenas 8 horas, no mínimo, o dobro do que eu levava para receber em 30 dias de um árduo trabalho. Agora, olha essa outra foto aqui. Esse é o print do meu primeiro projeto simplificado, que eu faturei R$ 2.000. E esse foi somente o começo. Porque em um mês, você consegue fazer inúmeros projetos como esse, ganhando no mínimo R$ 2.000 por cada um deles. E eu sei que talvez você deve estar pensando, Milena é sortuda. Isso aí é um caso isolado. Ou isso aí não se repete, não. E eu posso te provar que isso é possível com inúmeros profissionais que já passaram pelo caminho que eu vou te mostrar aqui nesse evento. Então, fica rapidinho com esses trechos de alunos meus que já tiveram esses resultados e até mesmo muito melhores. E eu já volto aqui para falar com você. O valor foi um pouquinho maior, né? O preço era um pouquinho maior, era 65 mil. Aí teve todo aquele choro do cliente e tal, né? E aí eu tive que diminuir para apenas 55 mil. Sua aula lá, a primeira aula do Mão na Massa no 1.5 e fui fazendo junto, acho que foi uma meia hora. E esse foi o que você cobrou os 2.000, né? É. Então, para você não é nem 2.000 em 8 horas, foi 2.000 assim, meia horinha. Não, mas vai ser mais rápido ainda, mas se fosse, né, depois que pegar a prática. Já aprovou, a gente ganhou 6 mil. Que foram dos que estão aprovados. Dos que estão aprovados, das 2 feiras. Mas os 10 que estão aí, tem aí, um foi 3.700 e o outro a gente não fechou valor ainda, para dizer assim, então no mínimo 30 mil. Estão amarrando ainda. Se a gente for fechar nos 3 mil cada um. 23 anos, está se formando agora e já está ganhando dinheiro definitivamente com a engenharia. Já fez mais 3 projetos e está com um aí para definir a arquitetura para começar, né? Eu vejo algumas pessoas com medo de se formar, já eu estou ansiosa. Eu estou ansiosa por esse momento chegar para eu conseguir assinar projetos, para eu conseguir divulgar meu trabalho. Terminou a formação de engenharia de eventos em janeiro. E aí, com 4 meses, eu consegui pegar esse primeiro projeto. Eu cobrei R$ 5.000 com o projeto em 3D. Cobrei barato, tá? Palavras do próprio produtor. Já consegui alcançar um valor acima da minha renda que eu tirava em dezembro do ano passado. Consegui serviço tanto de CLCB como de AVCB. Sim. Como foi um projeto maior, a gente cobrou, acho que foram 7.500, foi uma licitação que a gente participou, e ele fechou nesse valor. E os valores já chegam a quase 8 a 10 mil por aí. Isso como uma renda extra, né? Como renda extra, isso. Exatamente. Aí começou com esse de 1.400. Não, começou com 10 escola. Depois do da escola, eu fiz esse de 1.400. Depois esse de 3.700. E no total dá quanto? Deixa eu somar aqui, que eu já perdi. É porque é dinheiro demais. Foi 3.100, mais 1.400, mais 3.700. 8.200. Caramba. E qual foi a sensação? Para quem nunca tinha feito
nada. Mas, assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro em tão pouco tempo. Entendeu? Para mim, 8 mil reais em um mês é muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Hoje, o que é que você acha disso? É possível faturar no mínimo 2 mil em até 8 horas com projetos de prevenção contra incêndio? Para ser bem sincera, eu fiquei com vontade de ir lá e dizer que ganhei 1.400 em 5 minutos. Eu não demorei 8 horas para ganhar 2 mil reais. Eu demorei 5 minutos para ganhar 1.400. Eu cobrei a execução das medidas de segurança, cobrei a elaboração do projeto e a responsabilidade técnica. Aí eu, fazendo meus orçamentos, né? Aí botei 3.900. Mas aí conversando debatendo, né? Aquela coisa de empresa e cliente. Aí eles pedindo para baixar, chorando. Aí eu fui, como eu tinha feito os meus cálculos e vi que até 3.200 dá para me fechar tranquilo, quando ele falou em 3.500, ele falou assim, não, pensei em fechar em 3.400. Aí eu falei, vamos fechar em 3.600? Ele, não, 3.400. Então, nem eu nem você. 3.500, aí foi, fechou. De 3 a 4 dias trabalhando no CLT conseguir fazer um projeto? Foi assim, que como também eu queria demonstrar para ele agilidade e ele não ter, ou já tirar o pensamento ruim que ele teve, né, da pessoa que não fez o projeto para ele, então eu tentei me esforçar ao máximo para entregar o mais rápido possível, dentro das minhas condições iniciais, né? Sim. Aí agora me responda uma coisa, assim, com toda sinceridade. Uhum. Hoje parece algo totalmente absurdo quando a gente fala que é possível fazer um projeto e faturar no mínimo 2 mil reais em 8 horas. Nada, não, é um negócio que é muito viável, pô. Muito viável mesmo. Viu só que bacana, né? É totalmente possível você conseguir esses resultados no mercado dos projetos de prevenção contra incêndio. E a maioria dessas pessoas que você viu aí nesse vídeo começaram do absoluto zero. Além de ser uma área muito boa, ela nos traz uma previsibilidade financeira e eu vou falar mais à frente sobre isso. Ela é também uma profissão muito importante, pois a gente faz a prevenção de acidentes e incêndios dentro das empresas. A gente salva vidas, previne riscos de incêndio. Isso é um benefício enorme para o país, para as empresas. Eu não vou mentir para você que é uma área muito gratificante de atuar. E ao longo desse evento, você vai aprender tudo sobre esse mercado de atuação. Os serviços que a gente presta e tudo o que você precisa para começar a ter esses resultados. E eu preciso te dizer que essa é uma área que possui demanda todos os anos, o ano inteiro, independente da situação econômica do país. Isso acontece porque, para que os estabelecimentos comerciais funcionem, eles precisam estar regularizados no Corpo de Bombeiros. Gente, é lei, não tem como fugir. É igual a licença de veículo, tipo, para que um carro possa transitar, ele precisa estar com seu IPVA em dia. E isso é renovado a cada ano. O mesmo acontece com os projetos de prevenção contra incêndio. E como se tudo isso não bastasse, essa legislação está sendo cada vez mais eficiente e o mercado está ficando cada vez mais aquecido diante de tantos desastres que têm acontecido nos últimos tempos. Isso intensifica as fiscalizações, consequentemente, aumenta a demanda de trabalho. Aumentando essa demanda de trabalho, aumenta também a necessidade de profissionais que atuem nessa área. Então, olha só quantas oportunidades existem. Esse, definitivamente, é o melhor momento para você aprender um pouco mais sobre isso. O ano está só começando e as oportunidades estão aqui, ó, na mesa. Só que o que é bom sempre pode melhorar, porque nessa área também existe um subnicho que está muito aquecido e que terá muita oportunidade agora em 2023. Eu estou falando da área dos projetos de eventos, a área dos eventos. Para que os eventos aconteçam, também é exigido a aprovação no Corpo de Bombeiros. Esse é mais um serviço que essa área nos proporciona. Agora vem cá, me diz aqui, quantos profissionais você aí conhece que trabalham com isso? Eu, sinceramente, duvido
que venham 2 nomes na sua mente. Pois é, pouquíssimos profissionais atuam nessa área no Brasil e a projeção é que ela se consolide ainda mais pós-pandemia, agora em 2023. A realidade é que faltam profissionais para atuar nessa área. E o melhor de tudo isso é que essa é uma área multidisciplinar, ou seja, vários profissionais podem atuar, como, por exemplo, os engenheiros civis, os engenheiros de segurança, os engenheiros mecânicos e os arquitetos. Esses profissionais, eles podem se capacitar nessa área e começar a atuar sem especialização, tá? E aí a gente tem uma determinação do CONFIA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que especifica isso. Mas, além disso, o Corpo de Bombeiros de cada estado também tem autonomia para especificar quais profissionais podem atuar nessa área, além dos citados anteriormente. Mas olha só, se você está aqui comigo e ainda está estudando, ainda vai se formar, se você está na graduação, fique aqui comigo ao longo dessa semana, que eu irei mostrar maneiras de você também atuar de forma legal e íntegra dentro do mercado dos projetos de prevenção contra incêndio. Mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito dessa nossa primeira aula, eu quero te contar um pouco de como foi a minha história para sair de um salário de R$1.000 e estar faturando no mínimo 2.000 em 8 horas. Porque, embora hoje eu seja totalmente realizada profissionalmente e financeiramente, cara, nem sempre foi assim. E eu vou contar rapidinho aqui para você como é que foi essa transição. Primeiro, eu preciso que você dê uma olhada nessa foto aqui, que foi tirada na obra durante o meu primeiro emprego. Eu estava visivelmente, essa é a palavra, frustrada. Extremamente frustrada. Passar tanto tempo na faculdade e não ser valorizada na minha profissão, recebendo somente R$1.000, era frustrante. Não tem outra maneira de definir que não seja isso. E aí, eu e a minha família somos todos do interior do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada São Tomé, que possui cerca de 15.000 habitantes e fica aproximadamente 120 quilômetros de Natal. E aí eu cresci ouvindo os meus pais falarem que para ser alguém na vida a gente precisava estudar muito, né? Porque conhecimento era algo que ninguém jamais iria tirar de mim. Eu cursei engenharia numa faculdade particular chamada Unifacex, com financiamento de 100% pelo FIES. E aí eu lembro que logo quando eu entrei na faculdade, nos meus primeiros dias de aula, eu fiquei bem assustada com a seguinte realidade. Eram 300 alunos matriculados e eu só consegui imaginar a imensa quantidade de profissionais que iriam se formar comigo. E aí lá no último ano da graduação, em 2017, estávamos todos nós lá desesperados. A gente queria estágio, não tinha, era crise total. Nessa reta final da faculdade, a minha mentalidade era que eu precisava de uma pós-graduação para me inserir no mercado, porque isso era o que ia me trazer experiência prática. Mais à frente eu vou detalhar um pouco sobre se isso é verdade, se precisa mesmo ou não. Pois o que eu tinha aprendido na faculdade não era o suficiente. Eu dizia para todo mundo que eu não me sentia preparada e o único sentimento que tomou conta de mim naquele momento foi o medo. Eu definitivamente não sabia o que é que eu ia fazer. O dia da minha formatura da faculdade, que era para ser algo extremamente feliz, cara, não foi, porque eu estava preocupada. Eu ouvi o tempo todo que o mercado da engenharia não dava dinheiro, que engenheiro agora era Uber, que o mercado estava saturado, e receber aquele diploma ali na minha mão era a prova concreta do se vira, você agora é engenheira. E eu não tinha a menor noção do que é que eu ia fazer com ele. Então, o que foi que aconteceu? Assim que eu me formei, eu comecei a correr atrás, comecei a uma especialização e nesse meio tempo eu comecei a entregar currículo desesperadamente para todo lado, todo lugar do Brasil. E foram 8 meses pós-formatura sem conseguir absolutamente nada. Sem ser chamada para entrevista, sem passar em concurso, com o sentimento de que eu não sabia fazer nada, com o sentimento de que eu não era boa em nenhuma área. E a verdade era que eu não me sentia engenheira. E aí, quando foi em agosto de 2018, eu consegui uma oportunidade para ser auxiliar de engenheiro. E, acredite ou não,
O salário era esse, apenas um salário mínimo, R$ 1.000. Você não ouviu errado, não. Era um salário mínimo lá como auxiliar da engenheira. E eu aceitei na esperança de que conseguisse abrir portas, de conseguir um aumento futuramente, de conseguir mostrar serviço e ser reconhecida. E a verdade é que foi bem desafiador para mim, porque eu tinha que pegar 4 ônibus para chegar na obra e eu, como mulher, jovem, recém-formada, demorei muito para ser aceita. Eu lembro, inclusive, lá do meu primeiro dia de trabalho, eu fiquei desesperada, porque eu precisava liberar umas concretagens, eu precisava verificar a parte estrutural, ver se estava tudo ok, e eu não sabia interpretar o projeto. Eu não tinha aprendido aquilo na faculdade. E aí eu lembro que eu pedi ajuda ao mestre para ele me orientar, e eu não tenho vergonha de falar isso para você, não. Eu passei por inúmeras situações, como, por exemplo, o pessoal da obra não executar o que eu solicitava. E isso era frustrante. Só que eu sempre fui muito observadora. Eu percebi que o meu chefe, ele trabalhava com projetos também. E aí eu pensei, eu vou comprar o software, vou aprender a mexer. Assim ele pode me passar alguns projetos e eu ganho um pouco a mais com isso. E adivinhe, essa estratégia não funcionou. Então veja só, eu gastei o dinheiro que eu não tinha, que era R$ 550 por mês em pós-graduação. Quem pagava era o meu pai e o meu ex-namorado da época. Mais 200 e alguma coisa de parcela de software e ainda, às vezes, o meu salário atrasado. Vocês conseguem imaginar a minha indignação até aqui? Eu estava basicamente desesperada para conseguir alguma coisa. E era extremamente frustrante para mim, porque eu não tinha dinheiro sequer para bancar o meu tratamento de diabetes tipo 1. E eu sempre desejei ser uma mulher independente. Eu fiz o curso de engenharia com a expectativa de ganhar bem, com a expectativa que eu ia ser bem paga. Eu não conseguia sair da aba dos meus pais e conquistar a minha independência. Cara, isso me incomodava muito. Só que aí eu já tinha comprado o software. Então, eu comecei a fazer alguns projetos Gasparzinhos. E para quem não sabe, esses projetos Gasparzinhos são projetos fictícios com a finalidade de você treinar, com a finalidade de você divulgar, de você ver a complexidade. E aí eu tive a ideia de divulgar esses projetos lá no meu Instagram mesmo, pessoal. E foi daí que surgiu o meu primeiro trabalho. Essa questão de divulgar no Instagram também foi algo que eu fui muito criticada. Nossa Senhora! Muito criticada mesmo, porque diziam que eu queria aparecer, diziam que eu queria virar blogueira, que isso não ia ter futuro, que o que tinha futuro era procurar emprego. Agora pensa se eu tivesse escutado essas pessoas. Hoje eu não estaria aqui com você. E aí, a partir desse meu primeiro cliente, me surgiram muitos projetos estruturais. Esses projetos, eles eram suficientes para pagar minhas contas, mas foi aí que eu me deparei com outro problema. Pela complexidade desses projetos estruturais, eu não conseguia. Era impossível pegar mais que 2 projetos no mês. E essa divulgação foi me atraindo mais clientes. Até que um dia eu recebi uma ligação de um mestre que tinha trabalhado comigo, dizendo que tinha visto que eu estava trabalhando com projetos e perguntou se podia me indicar para um casal amigo deles que estava precisando elaborar uns projetos para um centro comercial que eles estavam se preparando para construir. Eu não sabia precificar, eu não sabia como cobrar, eu não sabia como negociar, eu não sabia como me posicionar e não duvide, eu não fechei esse contrato. Resumindo, eles decidiram fazer por conta própria e aí bateu a fiscalização da prefeitura. Eles foram multados em R$ 15.000. Foi aí que eles voltaram atrás e ligaram desesperadamente precisando de ajuda. E aí eu me responsabilizei pela obra, só que eu não tinha a menor ideia que era necessário ter um projeto de prevenção contra incêndio. Até que, um belo dia, adivinha o que foi que aconteceu? Teve uma fiscalização do CREA lá na obra. E quando o CREA apareceu, eles exigiram o responsável pelo projeto e pela execução da parte de incêndio. E eu não sei se você sabe, quando tem algo de errado, o CREA bate na sua porta para entregar uma notificação. No caso, bateu na minha porta. Minha mãe estava fazendo o almoço e quando ela viu a campainha tocando com aquela pessoa com a farda da fiscalização, ficou desesperada. Ela me ligou e disse assim: minha filha, o que foi que você fez?
Eu também fiquei super nervosa, porque eu nunca tinha sido notificada, e essa foi a primeira e a única vez. E aí eles davam um prazo, se eu não me engano, de 5 dias, para que se entregasse a RT com o responsável de projeto de prevenção contra incêndio, a execução. Senão, eu e o meu cliente, a gente ia ser multado. E aí eu entrei em contato imediatamente com o meu cliente. Expliquei para ele que o CREA estava exigindo essa aprovação no Corpo de Bombeiros e que eu prestava esse serviço, mesmo não tendo a menor ideia de como elaborar. E aí você pode perguntar, Milena, mas isso não seria irresponsabilidade sua? Falar que sabe fazer algo que você não sabe somente para vender um serviço. Eu sou bem sincera com você. Durante toda a minha carreira, sempre que aparecia alguma oportunidade, eu estava precisando de dinheiro, eu encarava. Eu corria atrás e aprendia. Eu não deixava me paralisar pelo medo. O meu objetivo de dar condições melhores para mim, para minha família, de ser bem-sucedida, do curso que eu passei tantos anos dedicada e ainda estava pagando por ele, era maior que qualquer outro obstáculo. E talvez você pergunte, quanto você cobrou se você não sabia quanto era? E aí eu perguntei para um amigo quanto é que ele cobrava por esse tipo de serviço. Ele falou que era algo em torno de R$ 1.700 em um projeto simples. Eu cobrei 2.000. Estudei muito, nem conseguia dormir direito, fiquei bem perdida e insegura para elaborar, mas eu fui lá, eu corri atrás. Eu ia buscar informação no Corpo de Bombeiros, eu coloquei o meu nome à prova. Eu paguei o preço. Montei a RT do CREA, para a obra não ser embargada. Fui dar entrada lá no Corpo de Bombeiros nesse prazo de 5 dias. E aí o meu primeiro projeto ele não foi aprovado. Eu não tinha um passo a passo, eu não tinha uma metodologia, eu nunca tinha estudado sobre isso na faculdade. E aí novamente eu parei, fui estudar e consegui fazer a aprovação. Vejam, eu estava desesperada. Eu estava totalmente insegura com as pendências que tinham sido geradas. Mas somente depois que eu coloquei o meu nome em jogo, eu me comprometi a entregar o serviço para o meu cliente, eu sentei e estudei, eu tive meu projeto aprovado, eu vi o quanto essa era uma oportunidade para eu seguir atuando. Eu tive a certeza que era uma grande oportunidade quando eu percebi que nenhum dos profissionais que eu conhecia trabalhavam com isso. Eu percebi que era uma oportunidade de pegar também as demandas que surgiam para os meus colegas, fortalecendo parcerias e atuando em uma área que pouquíssimos profissionais atuam. E aí, nesse contexto, eu observei algo muito importante. Depois que eu aprendi a fazer o primeiro projeto, eu já tinha base para os demais. Eu já tinha desenvolvido a minha técnica, o passo a passo necessário. Ou seja, eu ia gastar muito menos tempo nos próximos projetos. Além disso, essa era uma demanda recorrente, porque precisa ser renovado periodicamente essas licenças. Mas aí veio um novo desafio. Como conseguir captar mais clientes? Quais passos dar? Como fazer com que essas empresas me conheçam? Eu não tinha a menor noção de como fazer isso, porque essa parte estratégica nunca foi ensinada na faculdade, nem em nenhuma pós-graduação. Hoje você até encontra uns cursos técnicos de projetos de prevenção contra incêndio, mas eles não abordam a fundo o assunto de empreendedorismo, de negócios, de como se posicionar, de como ter uma imagem de autoridade, de como utilizar técnicas de vendas para ganhar mais. Nunca nenhum curso ensinou isso. E aí eu fiquei totalmente perdida, sem saber os próximos passos. Eu tive que aprender tudo sozinha. E aí eu comecei a estudar por conta própria sobre vendas, sobre marketing, sobre empreendedorismo. E depois de errar muito e aprender muito e dar muito murro em ponta de faca, eu finalmente consegui abrir o meu negócio. E por incrível que pareça, depois disso eu não fiquei um mês sequer sem ter clientes nessa área. Eu finalmente tinha encontrado a forma de ter uma previsibilidade financeira, fazendo um trabalho muito importante para a sociedade e ainda podendo ajudar empresas, trabalhadores e, de quebra, ser muito bem remunerada por isso. Aliás, eu vejo que muitos cursos não ensinam essa parte estratégica do empreendedorismo por 3 razões. A primeira delas é porque muitos desses profissionais realmente não dominam essa parte estratégica,
não aprenderam ou não desenvolveram um método. E aí, se você não sabe, não tem um método, não tem como você ensinar. A segunda razão é que os profissionais que entendem dessa área acabam não compartilhando por medo de formar novos concorrentes. E isso é um enorme pensamento de escassez, porque a nossa área é carente de bons profissionais. E a terceira razão se trata do ambiente acadêmico. A maior parte dos professores não vivem da engenharia na prática. Eles só ficam na parte acadêmica mesmo, e aí, obviamente, não conseguem trazer essa realidade de prospecção, de atração, de negociação e de posicionamento. E hoje, eu tenho o maior orgulho de dizer que depois que eu entrei para essa área, eu consegui comprar meu carro zerinho. Eu fui a primeira pessoa da minha família a conseguir comprar um carro zero. Também era um sonho para mim, porque somente quem andou de ônibus sabe o perrengue que é. Eu montei a minha empresa, eu consegui a minha liberdade financeira. Eu proporcionei o carnaval no resort para os meus pais, fruto de um evento que eu fiz lá. Isso mexe muito comigo, sabe? Porque, como vocês podem ver, eles estão super felizes lá na foto. E aquele foi o momento que eu pude começar a proporcionar para eles que, cara, ó, sua filha deu certo, valeu a pena todo o investimento que vocês fizeram. E a partir de agora, vocês podem contar comigo que eu quero proporcionar o melhor para vocês. Eu me sinto muito, muito realizada com isso. Hoje eu moro onde eu sempre sonhei, de frente para o mar da Praia de Ponta Negra. Eu sou reconhecida por ser especialista em uma área que poucos profissionais atuam. E tudo isso só foi possível porque eu tive coragem. E eu me permiti conhecer uma área pouco conhecida pela maioria dos profissionais e na contramão do que todos acreditavam que engenharia não dá dinheiro. Isso foi o que me fez ter esses resultados que eu tenho hoje. E a moral de toda essa história aqui é que eu jamais teria conseguido todos esses resultados e jamais poderia estar aqui compartilhando isso com você e como você também pode alcançar esses resultados se eu tivesse dependido de um emprego CLT, que muitas vezes são muito exigentes e te pagam uma mixaria. E eu divido tudo isso aqui com você hoje porque você pode estar como um dia eu tive lá em 2018, ganhando mal, frustrado com o seu atual trabalho, frustrado por não conseguir nada, se sentindo desvalorizado, sem perspectiva de crescimento, querendo se encontrar na engenharia ou conseguir sua segurança financeira e poder trabalhar nos horários que você quer, pois a área dos projetos de prevenção contra incêndio permite isso, ela permite que a gente faça a nossa agenda de dias e horários para trabalhar. E hoje eu quero poder compartilhar tudo isso com você. E eu não vou mentir, eu tenho o maior orgulho de dizer que desde 2020 eu sou mentora e eu já ajudei mais de 600 profissionais da área, de todos os estados do país, a se capacitarem para o mercado da engenharia. E eu quero ajudar você também. E sendo bem sincera com você, eu tenho 3 motivos para estar compartilhando sobre esse conhecimento estratégico que vai te fazer ganhar dinheiro definitivamente na engenharia. E o primeiro motivo é que eu senti na pele a falta que isso faz, trazendo a sensação muitas vezes de que talvez a engenharia não fosse para mim. O segundo motivo para eu estar compartilhando isso de maneira gratuita é que eu quero ajudar engenheiros que se sentem péssimos por não conseguir viver bem da área que estudou tanto, que estão exaustos com a rotina de trabalho, ganhando pouco e que não sentem confiança ainda em como se posicionar nesse mercado. Eu vou pegar na sua mão aqui hoje e eu vou te mostrar qual é o caminho mais próspero e não tão difícil quanto os outros caminhos que a gente tem na engenharia. E o terceiro motivo que eu decidi fazer essa imersão online é que eu lembrei do tempo que eu estava na faculdade, onde a maioria dos eventos, dos workshops, das imersões eram todos presenciais, longe da minha cidade, e eu não tinha a menor condição de ir. Às vezes, os custos com deslocamento, com hospedagem, são mais caros, inclusive, que o próprio curso. Então, eu senti essa dor na pele de não ter dinheiro para ter todos os custos. E no online, principalmente aqui de forma gratuita, eu quero te ajudar porque eu sei o quanto é difícil você querer se capacitar e você não ter condições financeiras.
E agora que eu já mostrei um pouquinho da minha história, já contei as razões do qual eu estou compartilhando tudo isso com você aqui hoje, eu quero te mostrar o porquê você atuar como PPCI esse ano é uma grande oportunidade que você pode estar deixando passar. E o primeiro motivo para você atuar com os projetos de prevenção contra incêndio esse ano é a razão entre o número de profissionais e a quantidade de empresas que precisam desse serviço. Só para contextualizar, a gente realiza esses serviços de projetos de prevenção contra incêndio em empresas. A gente tem normas, tem instruções do Corpo de Bombeiros que exigem, por lei, obrigatoriamente que essas empresas passem pela aprovação do Corpo de Bombeiros. Então, isso implica dizer que o único tipo de edificação que não precisa passar pela aprovação no Corpo de Bombeiros são as residências unifamiliares. Sendo assim, todas as outras edificações, no caso de empresas, precisam dos nossos serviços. Todo esse contexto que eu estou te falando vale para as edificações comerciais. Lojas, escolas, academias, restaurantes, centros comerciais, barzinhos, oficinas, postos de gasolina, centros de artesanatos e muitos outros. Agora eu te pergunto, quantos estabelecimentos como esse não tem na sua região? Quantos não estão sendo construídos? Quantos locais não estão sendo reformados e precisarão passar por esse processo? Inúmeros. Nesse contexto de exigências para as empresas, nós temos dois principais serviços que precisam ser realizados obrigatoriamente. São os projetos simplificados para a emissão do que é chamado CLCB, que significa Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, e os projetos completos para a emissão do AVCB, que significa Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O primeiro serviço é válido para edificações com até 750 metros quadrados ou até 900 metros quadrados, a depender do seu estado. E eu te falo dessa variação porque cada corpo de bombeiros de cada estado possui especificações sobre essas exigências. Só que, de maneira geral, elas divergem em pouquíssimas coisas umas das outras. Esse serviço é chamado de Projeto Simplificado de Prevenção contra Incêndio. Fato é que, quando você aprende como funciona o método, o passo a passo, tudo que eu vou te ensinar aqui, você irá conseguir aplicar tudo isso para qualquer lugar do país. E, nesse primeiro caso, eu já te pergunto, quantos estabelecimentos você não conhece que tem de até 750 metros quadrados ou até 900 metros quadrados? Para eles, são exigidos esses projetos simplificados. E são os projetos que nós iremos detalhar aqui ao longo dessa semana. São eles que irão te possibilitar o faturamento de, no mínimo, R$2.000 em até 8 horas. Nós iremos detalhar sobre isso mais à frente. A aprovação dessas edificações remetem ao certificado de CLCB. É bem provável que você já tenha ouvido falar desse nome. Outra maneira dessa aprovação no Corpo de Bombeiros acontecem para as edificações que têm áreas superiores a esses valores, de 750 ou 900 metros quadrados. Para esses casos, são chamados os projetos completos. E aqui começa a entrar a exigência dos hidrantes. O que é que isso significa, Milena? Significa que tem milhares de projetos que não precisam desse dimensionamento. Significa que você não precisa saber calcular hidrante para começar a atuar na área. Afinal, é sempre recomendado que você comece pelos projetos mais simples e aí, ao ganhar experiência, você vai aumentando o nível. Você não começa, por exemplo, um projeto estrutural de um prédio de 30 pavimentos, né? Você começa com a casa, com um sobrado. Ficou clara a associação? O mesmo vale para essa área de incêndio. E aí tem uma galera que acha que tem que saber dimensionar hidrante, que tem que saber dimensionar sprinkler. Os sprinklers, eles só são exigidos para projetos bem maiores, bem mais complexos, que não é o foco no início do seu processo. Que projetos complexos são esses, Milena? Dá uma olhada aqui nesse print. Ou a partir de qual altura é exigido um projeto com sprinkler? Olha a partir de qual área. Além disso, existe um terceiro serviço, que é a renovação dessas licenças. Periodicamente, essas licenças precisam obrigatoriamente ser renovadas. Isso significa que o seu cliente pode continuar sendo o seu cliente
e que existe uma recorrência de serviços. E agora que você entendeu sobre como é dividida essa demanda para as edificações, que você entendeu que é obrigatório, olha só quantas empresas nós temos hoje no Brasil. São quase 20 milhões de empresas ativas no Brasil. E eu não vou mentir para você que quase esses 20 milhões de empresas nos contratam, porque são somente as que possuem um ponto comercial. Mas sabe quantas dessas empresas possuem um ponto comercial que funcionam em alguma edificação? A grande maioria. Milena, mas mesmo precisando contratar, será que essas empresas contratam mesmo? Contratam. Pois esse é um serviço fundamental para que a empresa consiga ter o seu alvará de funcionamento. E esse número é gritante, mas ele fica mais ainda quando eu te mostro o número de profissionais que trabalham com PPCI no Brasil, para atender toda essa demanda. Aliás, quem você conhece que atua nessa área? Duvido que você me dê 3 nomes aqui agora. Agora, quantas pessoas você conhece que atuam com execução de obras, com projetos arquitetônicos, com projetos estruturais, com projetos complementares? Para você ter uma noção, eu vou te mostrar aqui o meu LinkedIn. Eu vou te mostrar para que você veja com os seus próprios olhos quantos projetistas de incêndio nós temos cadastrados nessa plataforma no país. Apenas 314 profissionais. É muito pouco e eu vou te provar isso. Eu vou fazer uma comparação com outras áreas. Olha só quantos projetistas estruturais têm cadastrados. Olha só quantos projetistas de projetos complementares têm cadastrado. Porque às vezes você olha esse número e você não tem dimensão de quão pequeno ele é. E eu poderia fazer inúmeras outras pesquisas, comparar com o número de engenheiros existentes no Brasil, com quantos arquitetos existem no Brasil. Eu quis aqui trazer exemplos para você ter uma noção de quanto essa é uma área pouco explorada pela maioria dos profissionais. E quando eu falo que essa é uma área com pouca concorrência, é disso que eu estou falando. Quando você vai comparar com qualquer outra área, é muito discrepante o número de profissionais. E é claro que existe a lei da oferta e da demanda. Quanto mais se tem profissionais, mais se terá um leque de opções mais baratas para serem escolhidas. Com a área de PPCI, isso não acontece. Por quê? Porque é escasso de profissionais. Por isso é mais fácil de você ser bem remunerado, é mais fácil de você se destacar no mercado. E eu poderia ficar horas e horas fazendo comparações aqui, mas não precisa. O foco aqui é te provar porque a área dos projetos de prevenção contra incêndio não é saturada. A escassez de profissionais que a gente tem no país para uma demanda gigantesca. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Onde é que você quer estar? No meio de milhares de pessoas que atuam nas outras áreas ou em um grupo seleto de pouquíssimos profissionais que atuam com PPCI e abraçam esse mercado gigante dessa área? Deu para ter uma noção, né? Do quanto a área dos projetos de prevenção contra incêndio é pouco explorada. Do quanto a gente tem mercado para atuar. Com o número de profissionais que nós temos, hoje seria necessário que um único profissional atendesse milhares de empresas para conseguir zerar a demanda de trabalho, e isso é humanamente impossível. Por isso que a gente tem tanta demanda reprimida, pois não tem profissional suficiente. E o melhor de tudo isso é que as empresas precisam atualizar essas licenças obrigatoriamente a cada ano, ou a cada 2 anos, ou seja, você precisa de poucos clientes, sim, para ter um alto faturamento mensal e anual como projetista contra incêndio. Porque uma vez que você atendeu aquele cliente, que você fez um trabalho bem feito, ele será para sempre o seu cliente. E aí, para a renovação dessas licenças, é necessário obrigatoriamente um responsável técnico pela manutenção desses elementos. Assim como também em caso de alguma alteração de layout, de reforma, de ampliação, precisa ser informado e, às vezes, atualizado o projeto. Agora que você já sabe que o número de profissionais que atuam nessa área é realmente muito pequeno, eu quero te explicar que ainda existe mais uma grande oportunidade nessa área, ou seja, mais demanda de serviço para você. Muita gente não sabe, mas além dos projetos simplificados, dos projetos completos que eu comentei agora há pouco com você, também é possível atuar com os projetos para eventos. Agora me conta,
Quantas pessoas você conhece que trabalham com esse tipo de serviço? Os shows, os eventos esportivos, as feiras gastronômicas, os parques de diversões, as exposições agropecuárias, todos esses eventos também precisam passar pela aprovação do Corpo de Bombeiros. E pouquíssimos profissionais sabem e atuam com isso, se tornando também um verdadeiro oceano azul de oportunidade. E a cada novo evento, a cada nova edição do mesmo evento, é preciso fazer toda a aprovação novamente. Tudo isso são demandas ocultas dessa área. Fazendo um comparativo com as áreas de outros projetos, o engenheiro é contratado para fazer um projeto estrutural, arquitetônico, complementar. Qual a chance de ter uma demanda recorrente com o mesmo cliente? Qual a chance do cliente construir de novo? Qual a chance do cliente fazer novos projetos? Você que está aqui, que trabalha com esses projetos, quantas vezes você atendeu o mesmo cliente? Enfim, essa é uma área com muitas oportunidades, infinitas, recorrentes, independente da situação do país, porque é obrigatório, de acordo com a legislação. Enfim, é uma infinidade de trabalho que nós podemos fazer. Por isso, quem está ativo nesse mercado sempre está com a agenda cheia. E antes de prosseguir com o conteúdo, eu quero te fazer uma pergunta. Você mora em cidade grande ou cidade pequena? Na sua cidade tem empresas, tem comércio, tem supermercados, tem academias, tem restaurantes, tem bares? A resposta é que sim, né? Então, independente do porte da sua cidade, terá demanda para você, porque todos esses locais precisam de aprovação. Mas, além disso, essa é uma área que você não precisa se limitar somente à sua cidade, porque você pode atender toda a sua região, todo o seu estado e, quiçá, outros estados. Isso porque a maior parte de todo esse processo acontece de maneira online. Eu não vou mentir para você que aqui no Rio Grande do Norte é um dos únicos estados que acontecem de maneira presencial, mas é só procurar um corpo de bombeiros próximo à sua cidade e realizar esse processo. Porque, como você já percebeu, vale muito a pena. Ainda mais se você morar numa cidade pequena, porque as chances que não tenha nenhum profissional que atue com isso são altíssimas. Então, se torna muito mais fácil de você se tornar referência. Você pode ser o especialista em PPCI da sua região. E entre os seus colegas de profissão também. Então, você está perdendo tempo. Você viu, né? A escassez de profissionais que temos no Brasil nessa área. Você viu que essa é uma área nova por aqui, porque as primeiras exigências começaram na década de 1970 e até hoje isso é pouco abordado nas graduações. Eu, por exemplo, não estudei sobre isso na faculdade. É bem provável que você já tenha ouvido falar a seguinte frase: quem chega antes bebe água limpa. Por isso que eu estou te mostrando essa grande oportunidade de mudança diária, caso você esteja em transição de carreira ou esteja buscando algo. Ou para você que é recém-formado e ainda está decidindo o que vai fazer. Ou para você que está na graduação e ainda não sabe qual caminho vai seguir. O quanto essa é uma área próspera. Pelos dados que você viu aqui, seria necessário que um profissional atendesse milhares de empresas para dar conta da demanda de trabalho. E isso é humanamente impossível. É justamente por isso que eu digo que nessa área não tem concorrência. Só esse primeiro motivo já seria o suficiente para você entrar no mercado e atuar. Mas não acaba aí não, porque o segundo motivo para você atuar com os projetos de prevenção contra incêndio esse ano é o alto faturamento, mesmo quando ainda é iniciante na área. E para te provar isso, eu separei prints de alunos meus, dos valores de contratos de serviço que eles já fecharam. E todos eles eram iniciantes. Ao compartilhar com você, eu vou abordar um pouquinho sobre cada um desses serviços, para você já ir tendo uma noção do nosso trabalho nas empresas e para você ter uma clareza, uma segurança de que mesmo você sendo iniciante, você vai ser muito bem remunerado e você vai conseguir fechar esses contratos.
isso prova que é possível, independente se você estudou isso na graduação ou não, se você atua no CLT ou não, se tem algum contato na área ou não. E tem um detalhe muito importante. Se você comparar com qualquer outra área da engenharia, você vai ver o quanto é gritante a diferença de quanto tempo se leva para elaborar um PPCI e quanto tempo se leva para elaborar os demais projetos. Olha só o quanto isso é motivador. Todos os alunos eram iniciantes no mercado e compartilharam esses resultados comigo. Então é muito bom receber e poder compartilhar isso hoje com você e te dizer que se eles conseguiram, você também consegue. E o terceiro motivo para você atuar com os PPCI esse ano é o baixo investimento para você ingressar nessa área. Para a maioria das áreas, você precisa desembolsar um bom dinheiro para iniciar. Mas na área dos projetos de prevenção contra incêndio, o custo é baixíssimo e eu vou te explicar o porquê. Eu vou te dar aqui um exemplo. Trabalhar com execução de obra, você precisa abrir uma empresa, você precisa contratar mão de obra, você precisa ter um capital de giro, você precisa comprar equipamentos, maquinários. Na área dos projetos, é necessário comprar softwares específicos de dimensionamento estrutural, elétrico, hidrossanitário. E na área dos projetos de prevenção contra incêndio, você vai usar ferramentas que você já tem contato desde a faculdade, que é o Revit e o AutoCAD. Você não vai precisar investir em um novo software. Você não vai precisar aprender a usar uma nova ferramenta. Ou seja, o seu custo é praticamente zero, porque você já vai usar softwares que são bases da engenharia e que você já tem. Ou seja, você vai precisar somente de 4 coisas: um computador, um celular, uma trena e uma prancheta. Tudo isso eu sei que a maioria de vocês já tem acesso, diferente das outras áreas que têm demandas específicas. Esses equipamentos, essas ferramentas, são suficientes para você atuar com 80% das demandas da área. As ferramentas necessárias para os outros 20% eu vou te mostrar na próxima aula. Aliás, na próxima aula eu vou te ensinar como você pode iniciar no mercado sem que precise comprar nenhum material, só com as ferramentas que você já tem acesso. Então você não pode perder a aula 2. Você não precisa também ter um escritório, porque nessa área a tramitação dos projetos acontece quase sempre de maneira online. Não é o tipo de projeto que demanda várias reuniões com os clientes. E, além disso, nós sempre vamos até eles. Até mesmo porque a gente precisa realizar vistorias, verificar se todas as medidas estão instaladas. Ou seja, você pode trabalhar nessa área da sua casa mesmo, sem ter custo com o escritório. Eu mesma nunca atendi nenhum cliente de PPCI em escritório. Tudo acontece de maneira online ou indo até a empresa do cliente. E o quarto motivo para você começar a atuar esse ano é que você não precisa ter uma pós-graduação para iniciar nessa área. Eu vou te explicar direitinho, em detalhes, como é que funciona. Mesmo que, na maioria das vezes, isso não seja ensinado na faculdade, os engenheiros civis, arquitetos, engenheiros de segurança e os engenheiros mecânicos são os profissionais que podem atuar nessa área. Isso está regulamentado tanto pelo Corpo de Bombeiros, quanto também pelo CREA e pelo CONFIA. E aí tem muita gente que não sabe que pode atuar nessa área e que acha que precisa fazer alguma especialização em engenharia de segurança. E isso não é verdade. Várias pessoas perguntam se eu recomendo uma pós-graduação nessa área para começar a atuar. E o fato é que eu não recomendo. Primeiro porque você não precisa. Segundo porque você só deve estar se capacitando na área. Mas os meios que você vai fazer isso é você quem define. Terceiro porque uma pós-graduação é cara. É muito difícil você encontrar uma pós-graduação por menos de R$8.000. Quarto ponto, na verdade, é que demora muito para você terminar. Você vai esperar 1 ano e meio, 2 anos para começar a atuar. Deus me livre, daqui a 1 ano eu quero que você esteja faturando muito bem, obrigada. E o quarto motivo é que o nosso sistema de ensino ele é muito obsoleto. As aulas são extremamente teóricas, ou seja, 1 ano e meio sem saber a parte prática. Pasmem, não é ensinado a elaboração de projetos numa pós-graduação. Nem muito menos como você empreender, como você cobrar, como você vender ou como você se posicionar. Então, dentro de todo esse cenário, o que eu recomendo é comece com cursos
práticos e rápidos, com profissionais que já têm experiência. Nenhum cliente meu nunca me perguntou se eu tinha pós-graduação ou quantos projetos eu já tinha feito na área. Olha como a área dos projetos de prevenção contra incêndio é acessível para você iniciar. É acessível para você iniciar mesmo que você seja iniciante. E para você que quer uma recomendação minha sobre como se capacitar e buscar isso da melhor forma possível, fica aqui comigo que nas próximas aulas eu vou te mostrar. Mas não se preocupa, se você está assistindo essa aula e você ainda está na graduação e acha que vai demorar demais para conseguir se inserir nesse mercado, na próxima aula eu vou te ensinar como você pode estar se inserindo, mesmo ainda estando na faculdade. E o quinto motivo que eu recomendo para você começar a atuar com os projetos de prevenção contra incêndio é que esse mercado ele não é afetado pela pandemia, pelas eleições, nem por nenhum outro fator externo como tantas outras áreas. Ocorreu quase que um efeito inverso. As fiscalizações ficaram mais intensas, principalmente devido às últimas tragédias que aconteceram. Os eventos, eles voltaram com tudo. Enfim, a área dos projetos de prevenção contra incêndio possibilita, proporciona uma demanda infinita de oportunidades. Bom, então olha só quantas oportunidades de atuação nós não temos nessa área. Quantos motivos eu não te mostrei ao longo dessa primeira aula para você começar a atuar com os projetos de prevenção contra incêndio. Nós vimos a carência de profissionais para o número de empresas que precisam desse serviço. Nós vimos alguns dos serviços de cunho obrigatório, que faz a gente ter demanda com frequência. Nós vimos que essa é uma área que não é afetada pelas oscilações do mercado como as outras áreas. Nós vimos que a remuneração vale muito a pena, mesmo para quem é iniciante. A gente viu também o quanto é acessível ingressar nessa área e o quanto é baixo o investimento para você começar, quando comparado às outras áreas da engenharia e arquitetura. Mas como eu extrapolei aqui o nosso tempo da primeira aula, eu preciso te ver na próxima quarta-feira, na aula 2, às 8 horas da manhã. Porque nessa aula eu vou te mostrar como elaborar o projeto do zero. Eu vou te ensinar também as diferenças de um projeto de prevenção contra incêndio para edificações, para um projeto de eventos. Eu vou te ensinar como esses serviços podem ser realizados de maneira remota, de qualquer lugar do país. Eu vou te mostrar a maior demanda de projetos desse ano, para que você possa conhecer e entender o porquê vai ser uma explosão de serviços e que você precisa estar pronto para atender essa demanda e faturar muito bem com as empresas. E ainda na próxima aula, eu vou responder as 4 principais dúvidas que todo iniciante tem. Será que você está com alguma dessas dúvidas na cabeça? Será que por acaso você pensa, Milena, eu não sou engenheiro de segurança, será que mesmo assim as empresas vão me contratar? Milena, mas eu vou começar do zero, será mesmo que as empresas contratam os iniciantes? Milena, mas eu moro numa cidade pequena, será que vai ter demanda para mim? Milena, eu trabalho no CLT, eu não tenho tempo, será que eu vou conseguir conciliar? Você está com alguma dessas dúvidas? Então, olha só, na segunda aula, na quarta-feira, às 8 horas da manhã, vai ser liberada a aula 2. E eu vou te mostrar tudo, e eu vou responder todas essas dúvidas. E se você tem alguma delas, você não pode perder. Então, vamos fazer um combinado agora. Você já vai pegar o seu celular, já vai colocar aí um alarme para quarta-feira, 8 horas da manhã, para você não esquecer de assistir a aula 2. E olha só, se você não baixou a apostila da aula 1, clica aqui embaixo, entra no grupo exclusivo do WhatsApp do evento, que a gente vai enviar a apostila lá para você baixar. E também ela vai estar na descrição lá do grupo do WhatsApp. Tem um link lá do Google Drive, você vai clicar e vai conseguir baixar a apostila. E eu vou te fazer alguns pedidos antes da gente finalizar. Primeiro eu quero que você comente aqui embaixo se você se motivou, se você aprendeu algo nessa aula. Me conta aqui também as suas dúvidas. E não esquece de postar uma foto e me marcar lá nos stories, @milenak.eng. Eu vou ter o maior prazer em te repostar. E se você conhece alguém que também se beneficiaria com essa aula, manda para ela.
Tem uma frase que eu gosto muito de usar que é a seguinte: quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai acompanhado. Com certeza você vai ajudar e ser ajudado nesse início de jornada que a gente está trilhando juntos aqui, compartilhando com um amigo para assistir com você. Então compartilha essa aula. E se você quer receber conteúdos exclusivos, interagir comigo durante essa semana, entre no nosso canal do Telegram, que está disponível no botão abaixo aqui desse vídeo. Recados dados, nos vemos na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã, na aula 2 da Imersão Expert 2 em 8, que estará disponível somente no link que você vai receber no e-mail ou através do nosso grupo do WhatsApp. Lá eu vou te mostrar o passo a passo para você iniciar na área dos projetos de prevenção contra incêndio e faturar no mínimo R$2.000 em até 8 horas, mesmo sendo iniciante. Então, recados dados, até quarta-feira. Mas eu escolhi ela porque ela tem um diferencial, porque ela ensina a parte de eventos que o outro curso não ensina, ela tem live, ela te acompanha de perto, ela no grupo, ela fica puxando a nossa orelha todo o tempo e deu no que deu, né? O método tá aí, vai da pessoa, né? Assim como eu consegui, eu tenho certeza que outras pessoas dentro do meu grupo que eu estou hoje irão conseguir também, outros já conseguiram, né? Então, é você ir atrás, buscar. Além desse, eu já falei para a Milena, já falei no grupo, tem alguns condomínios também que eu estou prestes a fechar. Condomínio é um processo um pouco mais lento, porque tem que ir para reunião, tem que ir para ata, enfim. Mas, além dessa empresa de beneficiamento, eu tenho outros serviços que também estão prestes a serem fechados. Você sair dessa esfera digamos assim, conforto, né? Você está na sua zona de conforto e partir para uma área de empreendedorismo é bem diferente. E isso a Milena ela vai quebrando assim, vai te dando mais incentivo, vai te impulsionando, te mostra como você consegue capturar os clientes, como você consegue fazer as tratativas com os clientes, te mostra como cobrar. Você não deve ter medo de cobrar. Então, tudo isso, além de você aprender a questão de fazer os projetos, de todo o trâmite legal, você também aprende a questão desse que ela chama de engenharia de negócios, que foi uma sacada muito boa, hein, Milena? Aí começou com esse de 1.400. Não, começou com 10 escolas. Depois da escola, eu fiz esse de 1.400. Depois esse de 3.700. E no total dá quanto? Deixa eu somar aqui, que eu já perdi. É porque é dinheiro demais. Foi 3.100, mais 1.400, mais 3.700. 8.200. Caramba. E qual foi a sensação? Para quem nunca tinha feito nada. Tinha bastante demanda, mas que não tinha profissionais habilitados para aquilo ali. Então, eu tinha que me habilitar para poder pegar esses projetos. Mas, assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro em tão pouco tempo. Entendeu? Para mim, R$8.000 em um mês é muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Hoje, o que é que você acha disso? É possível faturar no mínimo 2.000 em até 8 horas com projetos de prevenção contra incêndio? Para ser bem sincera, eu fiquei com vontade de ir lá e dizer que ganhei 1.400 em 5 minutos. Eu não demorei 8 horas para ganhar R$2.000. Eu demorei 5 minutos para ganhar 1.400. Eu não acredito nisso de concorrência. Você acredita que tem concorrência para essa área? Não, que eu não estou encontrando nenhuma. Eu não encontrei nem parceiro, quanto mais concorrência. Sua aula lá, a primeira aula do Mão na Massa no 1.5 e fui fazendo junto, acho que foi uma meia hora. E esse foi o que você cobrou os 2.000, né? É. Então, para você não é nem 2.000 em 8 horas, foi 2.000 assim, meia horinha. Não, mas vai ser mais rápido ainda, mas se fosse, né, depois que pegar a prática. Eu cobrei a execução das medidas de segurança, cobrei a elaboração do projeto e a responsabilidade técnica. Aí eu, fazendo meus orçamentos, né, aí botei 3.900, mas aí conversando debatendo, né, aquela coisa de
empresa e cliente. Aí eles pedindo para baixar, chorando, chorando, chorando. Aí eu fui, como eu tinha feito os meus cálculos e vi que até 3.200 dá para me fechar tranquilo, quando ele falou em 3.500, ele falou assim, não, eu pensei em fechar em 3.400. Aí eu falei, vamos fechar em 3.600? Ele, não, 3.400. Então, nem eu nem você. 3.500, aí foi, fechou. De 3 a 4 dias trabalhando no CLT conseguir fazer um projeto? Foi assim, que como também eu queria demonstrar para ele agilidade e ele não ter, ou já tirar o pensamento ruim que ele teve, né, da pessoa que não fez o projeto para ele, então eu tentei me esforçar ao máximo para entregar o mais rápido possível, dentro das minhas condições iniciais, né? Sim. Aí agora me responda uma coisa, assim, com toda sinceridade. Uhum. Hoje parece algo totalmente absurdo quando a gente fala que é possível fazer um projeto e faturar no mínimo R$ 2.000 em 8 horas. Nada, não, é um negócio que é muito viável, pô, muito viável mesmo. Exato. Assim, um sentimento inexplicável, porque você vai, tipo, pensar, como você está dizendo, pô, são um dinheiro que eu ganhei em poucos dias, poucas horas de trabalho, seria praticamente quase um mês, bem mais de um mês trabalhando. Então, e como o meu trabalho, muitas vezes, é trabalhando à noite, de madrugada, em shopping, você perde horas de sono, você não consegue ter uma rotina adequada, e você ter o mesmo dinheiro trabalhando em poucas horas é muito gratificante. Mas antes do método VPCI, eu não enxergava essa área. Essa parte de obra, o povo não paga bem. Não paga bem, a não ser que você meio que seja o dono da empresa, alguma coisa assim, né? E esse do método, não. Ele te gera mais, hoje o salário mínimo está 1.200, né? 1.212. Então, isso aí para você receber por mês. Já um projeto, você consegue fazer esse projeto, dependendo do projeto aí, 8 horas ou até mais um pouco. Mas isso não vai nem uma semana para você fazer esse projeto, entendeu? Se você contar as horas que você for passar trabalhando, não vai nem uma semana. E isso vai te gerar muito mais do que o que você recebe no CLT. O projeto, hoje, quando eu falei com meu colega, parei para pensar nesse projeto, eu fechando o projeto e tudo mais, já vem aquele entusiasmo e aquela felicidade, entendeu? De você fechar, de dar certo e tudo mais. Então, é um sentimento totalmente diferente, né? Estou entendendo bem, eu acho que está dando para aplicar. Era exatamente o que eu estava precisando, entendeu? Eu acho que fica muito mais fácil, muito mais dinâmico da gente conseguir estudar e aplicar o método mesmo, entendeu? É muito, muito, muito melhor quando a gente estuda dessa forma, né? Porque igual se fosse para eu estudar sozinha, eu não ia conseguir. Porque não que eu não ia ter disciplina, mas eu não ia parar para estudar, entendeu? E agora o concurso não, porque é muito mais dinâmico. Então, às vezes, eu estou fazendo alguma outra coisa, mas eu estou assistindo a aula, entendeu? Então, só de eu ouvir, eu já vou absorvendo o conteúdo. Então, isso eu acho muito importante, né? Então, assim, também tirar dúvida, isso que você está fazendo comigo hoje, sabe? Nossa, é sensacional. Acho muito, muito, muito importante mesmo, muito bom. E dá para conciliar tranquilo com o CLT? Você não se sente sobrecarregada quanto com os projetos estruturais? Não, quanto a isso, não. Acho que dá para levar, com certeza, no futuro, né? Mas, assim, eu acho que dá para conciliar perfeitamente. Porque, às vezes, por exemplo, assim, entrar com o processo. Na hora do almoço mesmo, vai lá, entra com o processo, entendeu? É algo rápido. Então, você consegue fazer toda a elaboração do seu projeto de qualquer lugar do Brasil. Exatamente, de qualquer lugar. Inclusive, tem algumas demandas que eu absorvo que são de clientes que estão tão longe de mim que eu acho até um absurdo, né? O Instagram me entrega para pessoas no Rio Grande do Sul, em diversos lugares, Brasília, que os valores já chegam a quase 8 a 10 mil por aí. Isso como uma renda extra, né?
Como renda extra, isso. Exatamente. Mas passa a ser um pouco cansativo porque, a princípio, você tem aquela questão da ansiedade, também de que você, como tem que conciliar com o CLT, você tem pouco tempo. Mas eu acho que isso, ao decorrer das suas atividades, você vai conseguindo aprimorar, né? Até porque a ansiedade vai passando, você vai conseguindo dominar mais o conteúdo, vai conseguindo dominar mais a atividade, a elaboração dos projetos. Então, a partir disso, você consegue meio que gerenciar, dar um espaço melhor para os projetos, mesmo estando em CLT. A princípio, realmente eu tive essa dificuldade com a questão da ansiedade, de se o projeto ia ser aprovado ou não, mas o projeto foi aprovado, das vezes que eu fiz, o projeto foi aprovado de primeira, sem problema algum com o Corpo de Bombeiros, e aí eu fui tirando meio esse peso de mim, e isso foi facilitando um pouco mais. Principalmente de prevenção contra incêndio, né, que a maioria das edificações tem essa necessidade de ter a prevenção contra incêndio, e sempre que você tem uma área com muita demanda e com poucos profissionais, é uma área interessante de se investir. Foi isso que eu observei, é isso que eu venho, dessa forma que eu venho tratando essa área de prevenção contra incêndio. Então, eu acho que mesmo que no estágio que eu esteja hoje ou mais à frente, eu vou continuar investindo nessa área porque é dessa forma que eu vejo, né? E é a dica que eu dou para qualquer pessoa. Você tem que observar que nessa área é uma área com muita demanda, com demanda recorrente e com poucos profissionais. Tem até uma quantidade boa de profissionais que já atuam, mas ainda é insuficiente para a quantidade de mercado que tem. Cada parte que eu deveria ter feito, né? Questão de divulgação, questão de organização do perfil, todas as estratégias que a gente tem colocado em prática. Eu não sei quando eu descobriria sozinho que eu deveria fazer isso, né? Então, não tenho ideia. Realmente, eu garanto que eu iria demorar um pouquinho mais, né? Eu iria pesquisar bem mais para poder conseguir achar coisa do tipo. E provavelmente não iria achar, porque tudo que eu ensino foi o que eu vivi e que funcionou para mim.